Olá, está começando mais um De Frente com a Lei, uma edição especialíssima. Feliz Ano Novo a todos que estão nos acompanhando neste momento pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. Acabou de ser empossada, então, aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul, a nova mesa diretora que conduzirá os trabalhos ao longo deste ano de 2022. E aqui no estúdio da TV Câmara, a nossa presidente já da casa, a vereadora Denise Pessoa, do PT. Uma honra tê-la conosco. Bom, obrigada, né? E um feliz ano novo para todos que nos acompanham. Vereadora Denise, junto com a senhora também foram empossados os demais integrantes da mesa diretiva da casa. Vice-presidente, vereadora Tatiane Frisso, do PSDB. Segundo vice-presidente, vereador Velocino Ex, do PTB. Primeiro secretário, vereador Zé D'Ambrosio, do PSB. E segundo secretário, vereador Clóvis de Oliveira, do PTB, para que as pessoas entendam. Todo ano a Câmara tem uma mesa diretora que conduz os trabalhos, dirige a casa, digamos assim. Vereadores que são eleitos pelos próprios colegas. Vocês foram eleitos na última sessão do ano de 2021, em 15 de dezembro, e agora então tomaram posse. Qual a sua expectativa já de imediato? Imagino que a senhora já discutiu muito, inclusive com o seu antecessor, que foi a nossa última edição do De Frente com a Lei, foi com o vereador Velocino Ex, presidente de 2021, e que continua com a senhora na mesa diretora, agora na condição de segundo vice-presidente. Houve uma transição? Que Câmara a senhora já toma contato? Quais são as suas expectativas, digamos assim? Bom, primeiro, acho que dizer que essa composição da mesa, ela também é uma composição histórica, né? A gente tem duas mulheres na mesa diretora, que é a maior participação das mulheres em mesa, né? Numa mesa. Normalmente a gente chegou a ter sempre uma, quando tinha presença, né, das mulheres. E aqui a gente tem os dois maiores cargos, né? Como presidente e a primeira vice-presidente. Então, acho que cada pessoa que compõe a mesa diretora traz as suas características, né, para contribuir com o que a gente está pensando para essa gestão, né, à frente da Câmara de Vereadores. O vereador Velocino, né, enquanto presidente, já reuniu conosco, já passou várias questões, né, projetos que já estavam sendo encaminhados, e agora com a presença dele na mesa, inclusive, a gente vai ter a garantia, né, de continuar os projetos, que são projetos de estrutura da casa, né, projetos mais internos, né, que ele já tinha sido encaminhado, a questão da digitalização de documentos, assinatura digital, que é uma parte de modernização e que não se faz num ano, né? É algo que já começou ainda quando o vereador Ricardo Daneluz presidia a casa. Isso em 2020. 2020, então, e a gente pretende terminar esse ano, né? Então, esse é um dos projetos que já vem sendo trazidos anteriormente. Tem outras questões internas, né? Mas o que a gente tem pensado muito é que, após esses 2 anos de pandemia, a gente entende que a casa precisa realmente estar em contato com a população e retomar essa relação com o povo, né? E todo mundo ficou isolado e a casa também, né? Então, a gente vai buscar alternativas, retomar projetos que eu tive a oportunidade de estar também na mesa diretora lá em 2010, né, com o vereador Hart Moisés Paes, que era presidente da casa e que implantou um projeto que foi o Câmara Vai aos Bairros, que era algo muito positivo, né, de contato com a população. Acho que é algo que a gente pode estar retomando. Mas, ao mesmo tempo, claro, a gente olha também para frente, para novos projetos, pensar formas mais modernas, né? Hoje a gente tem toda a questão da internet, as participações, né, virtuais, e a gente precisa também estar aperfeiçoando isso, né? Presidente Denise, de fato, a senhora traz aí vários assuntos, eu vou tentar dividir um pouquinho. O ex-presidente Velocino Ex colocava já de uma devolução em torno de 11 milhões de reais do último exercício de 2021, uma sobra de caixa, digamos assim, que a Câmara poupou do seu orçamento e devolveu ao Executivo. Mas ele já antecipava exatamente isso. Situações como o próprio plano de prevenção e proteção contra incêndio, a Câmara já teve um alvará provisório, mas terá que fazer vários investimentos, então ele colocava isso também, uma disposição de ter atendido a um pedido de vocês para dar continuidade nesse processo, digamos assim. A senhora cita também o Câmara Vai aos Bairros. Bom, eu como jornalista da casa aqui, eu fui o primeiro da casa, acho que eu peguei todo o período do Câmara Vai aos Bairros,
junto com a senhora, né? A senhora entrou em 2009, Isso. naquela legislatura, e eu assumi em 2010. Então, praticamente, os nossos períodos de casa coincidem, assim, e a senhora vem nesse período inteiro se reelegendo como vereadora, já é uma parlamentar de 4º mandato. Nós vamos entrar também um pouco nessa sua trajetória. 2021 foi interessante no sentido de começar ainda com protocolos muito rígidos e uma flexibilização. Não foi à toa que no final do ano se avolumaram, por exemplo, muitos eventos abertos ao público. Não quer dizer que a produtividade da Câmara tenha caído, até pelo contrário, a Câmara em pandemia, do ponto de vista quantitativo, de projetos, processos legislativos em geral, ela até atingiu patamares maiores que anteriormente. Mas a participação popular ela ficou mais intensa. Audiências públicas, reuniões, homenagens, sessões solenes, nas próprias sessões ordinárias. Então, a senhora vê já que é possível restabelecer de fato uma Câmara naquela normalidade que nós conhecemos sempre, ou a senhora ainda tem medo que por uma oscilação dos protocolos, curva de contágio, ainda há pessoas infectadas com a Covid-19 e suas variantes, por aí afora? A senhora já vê assim, olha, vamos retomar com tudo? Ou ainda há um receio nesse sentido? Não, claro que a gente vai estar sempre atentos, né, aos protocolos e às questões sanitárias, mas com o aumento de pessoas, né, vacinadas, isso é meio que natural, né, que haja cada vez mais as flexibilizações. Então, é uma retomada, sim, e eu acho que já com bastante velocidade, né? Não sei se é normal como antes, né? Até porque a gente tem toda a questão do passaporte vacinal, que a gente poderia aumentar... distanciamento, máscara... Então, tem várias coisas. Público nos ambientes. Então, a gente ainda tem que acompanhar esses protocolos, né? Mas eu acredito que agora é daqui para cada vez mais, né? Então, a gente vai ter possibilidades aí de ter reuniões com maior participação. Um outro fator, presidente Denise, na medida em que o próprio volume, a participação do público vai aumentando, essa interação também é muito grande. Nós tivemos no decorrer do ano passado pelo menos em torno de 2.500 indicações, que são encaminhamentos que os próprios vereadores fazem a partir de demandas da comunidade aos órgãos competentes, na sua maioria departamentos do próprio Poder Executivo, da Prefeitura. A senhora espera um aumento nesse sentido da interatividade entre os próprios vereadores e a comunidade? A propósito disso também, a senhora vai ter uma peculiaridade do presidente, que é ter os seus próprios projetos trancados, a tramitação trancada. A senhora passa a se dedicar exclusivamente ao conjunto da casa, dos vereadores e daquilo que vem do próprio Poder Executivo. Como que funcionará essa relação? Bom, a nossa ideia, né, a partir do momento que a gente receber as demandas do Câmara Vai aos Bairros, a gente saber dividir, né, por secretaria, por área, e fazer os encaminhamentos devidos junto ao Executivo. E, claro, inclusive, a gente já fala em convidar o Executivo para participar dessa nossa atividade. Então, isso a gente vai estar construindo ainda, né? Mas a ideia é ter essa unidade, né, numa ação para melhorar a nossa cidade. Mas porque as pessoas também precisam entender que o vereador, quando vai lá no bairro, ele não tem o poder realmente da solução dos problemas. A gente lembra que, em vários debates, às vezes, muitas vezes, os vereadores eram extremamente criticados, né, porque não saía a obra tal, né? Mas eu acho que a gente precisa... ir construindo com a população essa consciência de qual é a função da Câmara, qual é a função do Executivo, né? E, portanto, várias responsabilidades de soluções são do Executivo. Claro que o orçamento ele é pequeno, não dá para resolver tudo, mas tem coisas que devem ser prioridade. Quando a população vai e vê que não é só o seu problema que existe, né, mas tem vários problemas na região, tu também começa a educar a população a pensar que a gestão pública, né, ela precisa olhar o todo. Então, a prioridade daqui a pouco é o alagamento na região, é a escola de educação infantil. Mas aí, quando tu olha o todo, tu também começa a entender o porquê que o teu problema, ou o problema do teu bairro, não está sendo solucionado, né? A senhora pretende organizar esses encontros de uma forma regional? Eu lembro, por exemplo, o ápice de reuniões do Câmara Vai aos Bairros se deu em 2011. Por um acaso, na presidência do ex-vereador Marcos Daneluz, também do PT, seu partido.
naquela oportunidade, se eu não estou enganado, foram em torno de 8 encontros, mas a cidade ela foi dividida de forma regional e cada encontro, quase que mensal, contemplava regiões ou sub-regiões da cidade e havia toda uma sistemática de organização dessas demandas e encaminhamento ao executivo. Quando não ia algum secretário, ia algum coordenador do orçamento comunitário ou uma figura desse tipo. No ano do vereador Paese como presidente, que a senhora referiu em 2010, quando foi criado o projeto, ele ainda ia especificamente em alguns bairros. A partir da experiência de 2010, houve uma organização um pouco melhor. Em 2011, e aí depois começaram aqueles problemas, ano eleitoral, aí não podia fazer tantos encontros, enfim. A senhora vai pegar agora, 2022, também pode ter uma situação eleitoral também pela legislação, ainda que sejam cargos de esfera maior que a nossa, Estado, União, deputado, não envolve vereador e prefeito, mas também haverá restrições. Como que a senhora pretende organizar isso? Bom, a gente pretende estar conversando, né, com os vereadores e pensar um formato mais adequado, mas eu vejo que o formato que o presidente, vereador Marcos Daneluz, ele trouxe de organização de região, eu acho que ele é positivo. Até não era ano eleitoral, né? Não era ano eleitoral. Mas esse formato, pelo menos, ele era algo que já... Né, até porque o poder público ele se organiza nessas regiões, né, o plano diretor, então as políticas públicas elas vão pensando em torno dessas regiões. Então eu acho que a gente tem que aproveitar o que já vem de acúmulo, né? Eu acho que essa é uma boa fórmula. Sobre a questão do ano eleitoral, a gente vai também construir com os vereadores, ver o quanto a gente consegue avançar, né? Mas eu acho que o legislativo não pode parar de trabalhar, né? Porque nós somos uma casa política, né? Querendo ou não, cada 2 anos a gente tem vários vereadores que são candidatos, né? Mas sempre há restrições, a própria TV Câmara, no sentido da transmissão, enfim. Né? Com certeza, isso sim. Presidente Denise, um outro fator, sempre tem esse viés, a mulher que conseguiu tal situação, que muitos veem, é positivo destacar que as mulheres conseguiram, outros dizem, mas quando que isso se tornará algo natural? Mas ainda temos que enfatizar, porque na Câmara não é tão natural assim a presença mais massiva de mulheres, digamos assim. Eu lembro que numa sessão solene de final de ano, agora em 2021, dezembro de 2021, a homenageada advogada Mônica Montanari, com o título de cidadã caxiense, colocava que 51% do eleitorado de Caxias do Sul ele é composto por mulheres. Nós temos aqui de 23 vereadores, 5 são mulheres, e essas 5 vereadoras já significam a maior bancada feminina da história da Câmara de Caxias do Sul. E a senhora é a terceira mulher a ocupar o cargo de presidente em 129 anos de história. Por um acaso também trabalhei na presidência da falecida ex-vereadora Geni Petef em 2012, quando ela foi a presidente daquele ano. Como é que a senhora pretende conduzir esse viés das mulheres? Agora, a mulher presidente, com a vereadora Tatiane Frisso de vice-presidente, enfim. Eu acho que a gente sempre fala, nós vereadoras, né, que a gente sempre diz que na política a gente também tem dupla jornada, né? Então a gente tem que debater a política em geral e tal, mas a gente tem que debater a participação das mulheres na política, né? Essa é uma tarefa nossa, assim. E acho que essa visibilidade que está sendo dada, né, para as mulheres na mesa diretora, eu vejo que isso é positivo e deve inspirar e provocar partidos a colocarem, né, dar mais energia, né, para outras mulheres também concorrerem. Então a gente entende que, e acredito que essa legislatura nós teremos ainda mais uma, né, mulher presidindo a Câmara. Então veja que numa legislatura nós vamos dobrar o número de presidentes, né, mulheres na Câmara de Caxias. Então acho que já marca realmente, né, essas 5 cadeiras. Esse ano nós chegamos a ter 6 vereadoras, né, ao mesmo tempo, em alguns momentos. Então, a gente tem aí, com certeza, já grandes símbolos para essa legislatura, né? Eu que já, em 2013, fui a única vereadora em 23, né, vereadores, fui a única mulher. Para mim é uma imensa alegria, assim, hoje a gente ter 5. Mas, sim, temos ainda muito que avançar, né? Ainda a gente não enche uma mão no número de presidentes mulheres, né, na Câmara. E aí, claro, 129 anos de história, agora fazendo 130 em setembro, então quer dizer, é muito pouco. É pouco ainda.
E um cenário de festa da uva também, presidente Denise. Agora, já em fevereiro, estaremos lá com o stand da Câmara de Vereadores devidamente instalado, cumprindo uma tradição também de integração da Câmara Municipal de Caxias do Sul com a maior festa da cidade, que é o evento, a festividade da uva. A senhora também se orgulha de poder coincidir o ano? Com certeza, nossa. Como é que está essa preparação? E acho que a escolha da mesa, inclusive, considerou isso, né? A nossa primeira vice, a nossa primeira ex-rainha. Então, eu já disse, nós já combinamos, eu disse, Tatiane, o teu olhar e o teu carinho com a Festa da Uva vão ser essencial, né? Para a gente também retomar a Festa da Uva, porque a Festa da Uva tem minguado nos últimos anos, né? Tem atrasado a data e mesmo quando ocorreu com bastante dificuldade. Então, a Casa Legislativa, tendo uma vereadora que foi rainha da Festa da Uva, né, que tem um olhar, tem conhecimento, a gente vai, sim, se utilizar e valorizar, né, para conseguir contribuir com a Festa da Uva. E no decorrer do ano, vereadora Denise, qual é essa expectativa no sentido de levar a sua própria experiência, entrando bem assim na figura da presidente? Eu acompanhei, tive esse privilégio até do ponto de vista de ofício, aqui como jornalista da casa, acompanhei praticamente toda a sua trajetória de vereadora, e aí se vão quase 12 anos. São 13. 13 já. Meu 13 e teu 12. Mas aí praticamente fechando aí. Mas como eu entrei no ano do vereador Paese, sempre que eu faço um ano eu já estou no segundo presidente. Então eu estou no 13º presidente com 12 anos de casa. Então, mas tem um tempinho aí. Então a senhora sempre foi muito identificada com a pauta das mulheres, Comissão de Direitos Humanos, mas também não só as pautas inclusivas. A senhora, por ofício, é arquiteta de formação, arquiteta urbanista, também teve participação em projetos ligados ao plano diretor, outros códigos da cidade. Então a senhora traz já um cabedal extenso aí de experiência em vários assuntos atinentes à própria cidade. Como presidente, é possível contribuir de alguma forma nisso? A gente vai estar construindo com a mesa diretora, né, a possibilidade de também buscar, reivindicar para a mesa, digamos, alguns debates maiores para a cidade. Tem alguns debates, claro, hoje são as comissões que fazem audiências públicas, né, mas a gente entende que enquanto Casa Legislativa tem alguns temas que precisam ser tratados, né, de forma conjunta, como, por exemplo, a mobilidade urbana. Então, é um tema hoje que é essencial para Caxias do Sul e tem sido um problema, inclusive. Então, eu entendo que a gente precisa pensar formas de fazer um debate coletivamente, né? Seja através de um seminário, algo mais extenso, com mais comprometimento, com mais acúmulo, para que a gente consiga contribuir para a cidade, né, com uma forma mais responsável. Então, acho que esses temas, acho que a gente pode fazer isso. Reivindicar alguns temas, né, e fazer essas atividades mais coletivamente. Né? Até porque a população tem sido muito crítica, de modo geral, quanto ao custeio da tarifa e também aos repasses financeiros, os chamados subsídios que o Executivo precisa dar no sentido de não permitir que aumente ainda mais o valor da passagem, mais ou menos por aí, né? A gente precisa entender que quando se fala a questão de tarifa de ônibus, né? Hoje, quem paga a tarifa de ônibus, ela é, na verdade, de quem usa o ônibus, né? Então, o cálculo de pagamento sempre ele é só dividido por quem usa o ônibus. Então, as pessoas que têm o privilégio de ter um carro, né, de poder andar com um transporte individual, essa pessoa não contribui para o transporte coletivo. Então, ela acaba não sendo uma política, digamos, equânime, né, enquanto cidade, né, para todos e todas realmente pensar que isso é prioridade, que todos nós temos que pagar. Então, só paga mesmo quem utiliza o ônibus. Então, como a gente vai ter um transporte adequado, né, melhor, se a gente não dividir com os demais? E como que a gente faz dividindo? Como a gente divide com os demais? Através de subsídio. É o subsídio que o imposto todo mundo paga. O subsídio paga, sendo colocado na tarifa, o trabalhador vai ter uma tarifa mais barata. Então, é uma justiça social. Não dá para quem mais precisa pagar mais, né? Um outro fator relevante, presidente Denise, diz respeito ao relacionamento entre executivo e legislativo, sobretudo. Porque muitos projetos vêm do executivo para cá, sempre uma discussão de tempo de tramitação, vereadores que querem emendas, é sempre uma relação complexa.
Existe já uma previsão de uma visita, um encontro, uma reunião entre a nova mesa diretora e o prefeito Adiló de Domênico, a vice-prefeita Paula Iores, enfim, secretariado, no sentido de estabelecer um fluxo de trabalho, porque até de uns anos para cá aconteceu uma novidade. Não era tão usual e se tornou mais repetitivo, assim, no sentido de que prefeito, vice ou um volume maior de secretários vêm à Câmara com mais frequência apresentar e detalhar projetos. Isso já se tornou quase que um hábito. E no sentido de esclarecer os vereadores, enfim, tem funcionado esse tipo de relacionamento. Se é bom ou não, aí compete a vocês, né? Eu estou fazendo aqui uma exposição de quem observa como jornalista da casa. Vocês vão nessa linha? Como é que vai funcionar isso? Eu acredito que esse formato, ele facilita o nosso trabalho, né? Porque, bom, tu já tira a dúvida na hora, né? Tu pode acelerar todo o procedimento interno da casa. Então, eu entendo que vem bem esse formato, né? E acho que essa mudança, ela veio como reflexo, inclusive, do processo de impeachment, né, do prefeito Guerra. Foi de lá para cá que isso mudou. Final de 2019, né? Isso. Antes nós não tínhamos diálogo com o executivo, né? Era muito difícil. Aquele período que o prefeito era o prefeito Daniel Guerra, o legislativo estava em oposição literal ao executivo. A gente não tinha diálogo, não tinha harmonia entre os poderes. E a partir dali, quando assume vereadores, né, dessa casa, passam para o lado de lá, né, assumem como prefeito e vice, no caso o Cassina e o vereador Frisso, né, a gente muda o formato, porque eles entendem que tem que valorizar a casa. Né? E aí, bom, se repete isso quando tem o prefeito Adiló e a vice-prefeita Paula, que também saem dessa casa. E os vereadores da Câmara. Isso. Exato. Então, foi aí que eles, estando do lado de cá, sabendo a dificuldade que é não tendo diálogo, quando eles vão para o lado de lá, eles, né, mudam a atitude. Eu acho muito bom. Vocês irão nessa linha, então, com enquanto certeza. Mesa diretora. Sim. E do ponto de vista da casa, nós tratamos aqui da situação das mulheres, a necessidade da participação popular, sobretudo via Câmara Vai aos Bairros, algo de projetos, relacionamento com o Executivo. Internamente, a Câmara por ela mesma. A senhora terá um diretor-geral, enfim, a estrutura da casa, as chefias, servidores. Como é que pretende a Câmara por ela mesma, no sentido de produção? Eu sou servidora pública, né, e quero dizer que reconheço e valorizo muito o servidor. Então, a gente vai abrir aí uma agenda de diálogo com os servidores, né, para escutar, para saber quais são as demandas, pensar formas também de qualificar e melhorar as condições de trabalho. A gente não pode ficar precarizando as condições de trabalho, porque isso é um preço que depois você vai pagar lá na frente, né? Exato. Então, acho que o servidor quer um serviço adequado, um serviço bom, e ninguém melhor, né, do que ele mesmo para sugerir, né, onde a gente pode estar melhorando. Então, da minha parte, vai ter esse compromisso, né, de escutar e pensar alternativas para melhorar o trabalho. E a Denise Pessoa por ela mesma, que eu tenho um perfilzinho, eu peguei uma colinha, digamos assim, para poder entrevistar, como a senhora falava, mulheres têm jornadas duplas. E a senhora é mãe do Eduardo ainda de 4 anos, se eu não estou enganado. Como é que tem funcionado aí o Eduardo virar mais a Câmara, enfim? Com certeza, né? Ele mesmo já se inclui, né? Às vezes eu tento dizer, olha, né, tal dia não vai dar. Ele já tem esse Ele senso. se inclui, ele disse, não, eu vou trabalhar contigo, mãe. Não, e ele vibra, né, bastante, assim, ele pode não ter a compreensão literal do que a gente está debatendo, né, mas ele se interessa, ele valoriza, né, eu acho isso muito legal. Irá assim. Para a política também? Não sei. Pelo menos vai ter consciência, né, a política. aconselharia aí... Eu quero que ele seja um cidadão crítico, né? Bom. E com consciência. O mais ele que seja feliz no que ele escolher, né? No que escolher, tá bom. Presidente Denise, eu quero dizer que é uma honra poder conversar com a senhora aqui. Eu posso considerar a senhora como uma amiga pessoal, haja vista a convivência que nós temos aqui, não só na casa, mas em eventos externos, enfim. O servidor da casa, com muito tempo, ele acaba também, independentemente de partido e ideologias, nós acabamos tendo essa relação muitas vezes um pouco mais próxima com um ou com outro. A senhora eu considero uma amiga, então acho que... Mas a parte disso,
prometo aí toda a condução mais profissional possível, no sentido de tê-la aí como presidente. Acredito que a estrutura de comunicação da casa, aqui falo em nome do setor e da TV Câmara, lhe receberá de braços abertos, no sentido de tentar desempenhar o melhor trabalho possível, né? O setor de comunicação que ele fica diretamente ligado à mesa diretora, ele tem essa peculiaridade, digamos assim, não tem uma direção específica ali como a área legislativa e administrativa, então nós ficamos reportados diretamente à mesa diretora, mas claro, sempre trabalhando pelo conjunto dos 23 vereadores da casa. Então, desejar um ótimo ano de trabalho para a senhora, para todos nós, e oxalá que sem coronavírus, sem Covid-19, para termos daqui a pouco lá a primeira edição de retorno do Câmara Vai aos Bairros lotada. E em toda a segurança possível, né? Bom, obrigada, Fábio, pela conversa, né, pela oportunidade. E realmente, nós, né, iniciamos quase juntos na Câmara, né, praticamente a mesma geração, né, na idade, praticamente. Ainda né? somos jovens. Ainda somos jovens, né? Para a política ainda somos, mas chegamos aqui bem mais. Agora os cabelos brancos já aparecem, né? Mas com certeza também te considero um grande amigo, né? E aqui o pessoal da casa, né, toda a estrutura aqui da TV, a gente vai estar sempre dando um olhar especial aqui, né, que a gente consiga comunicar cada vez melhor as ações aqui do nosso Legislativo. Mais uma vez, muito obrigado, presidente. Obrigada. Então, acabamos de conversar aqui com a nova presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, vereadora Denise Pessoa, do PT, e nunca é demais citarmos também os demais integrantes dessa mesa diretora de 2022, vereadora Tatiane Frisso, do PSDB, a vice-presidente, segundo vice-presidente, vereador Velocino Ex, do PTB, primeiro secretário da mesa diretora, vereador Zé D'Ambrós, do PSB, e segundo secretário, vereador Clóvis Xuxa, do PTB. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação, ao mesmo tempo que renovamos o desejo de um ótimo 2022 a quem nos acompanha neste momento, nos despedindo aqui da vereadora Denise Pessoa, do PT, presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, para os trabalhos deste ano de 2022. Até o nosso próximo programa.